Planejamento de recursos, ele consiste no planejamento, seja de recursos humanos, seja de recursos materiais. Quando a gente fala em engenharia de detalhamento, a gente não tem muito peso, vamos dizer assim, na questão de matéria-prima, na questão de materiais. A maioria do peso fica realmente com a mão de obra. A gente precisa entender e a gente precisa organizar da seguinte forma. Primeiro, a gente precisa fazer um histograma por função. É pegar justamente, definir quais as funções que necessitam dentro do projeto, pegar a quantidade de horas ali que foi orçada ou que foi definida na parte de planejamento junto com os coordenadores da disciplina e tá fazendo a distribuição dessas horas no tempo, para que você consiga enxergar o histograma, quantas pessoas realmente são necessárias, quantas estações de serviço, quais são os picos de horas dentro das semanas, dentro dos meses, inclusive para você estar depois conseguindo tentar ajustar esses picos para tentar diminuir horas extras, evitar a terceirização para estar absorvendo esses picos. Então aqui a parte de histograma, né, dos recursos humanos, né, RH, super importante estar fazendo justamente essa distribuição das horas das pessoas ao longo do tempo. Também dentro dos recursos humanos, a gente precisa definir o organograma ali, principalmente aqui no planejamento, é necessário que você defina, porque vai precisar lá no plano de comunicação, principalmente o cliente vai querer saber quem é a pessoa da elétrica, quem é a pessoa da instrumentação, quem é a pessoa da mecânica que conversa. Então aqui a gente tem que colocar a parte de organograma. Ainda dentro de recursos humanos, a gente precisa montar, uma vez que você tem o histograma e o organograma, você precisa montar um plano de mobilização do projeto. Quando que as pessoas precisam ser mobilizadas para cada função, para cada pessoa que vai entrar no projeto. Por que precisa desse plano de mobilização? Em engenharia, a gente trabalha basicamente aqui com uma estrutura de computador. Então, você precisa ter computador, não sei se tem computador para todas as pessoas. Se você não avisar a pessoa de TI, a pessoa dos recursos, de licenças, de software, você não vai ter esse recurso trabalhando. Você mobiliza o recurso, ele vai estar lá parado por falta de algum equipamento. Isso é muito importante porque esse plano de mobilização, ele vai ser distribuído, ele vai ser comunicado tanto para o RH quanto para o TI, para estar buscando aí os recursos materiais, né, de equipamentos para essa pessoa. Ainda dentro de recursos humanos, uma vez que tendo esse plano de mobilização, a gente precisa fazer um alinhamento com os gerentes funcionais. Normalmente, quando você tem uma estrutura do tipo matricial, aonde que você tem na vertical, aqui as disciplinas, os gerentes funcionais fornecendo recursos para os projetos, precisa estar apresentando esse plano de mobilização, discutindo esse plano de mobilização com os gerentes funcionais, que são eles que fornecem a mão de obra, porque justamente eles têm ali o plano de quando eles vão precisar fornecer esse recurso. Muitas vezes esses recursos precisam ser contratados, algumas vezes eles podem entrar em outros projetos e eles precisam estar aí negociando com os gerentes, vendo quando que é a desmobilização de outros projetos para estar vindo para esse projeto, fazer ali questões de entrevistas, né, a questão da contratação de forma bem tranquila, conforme precisa ser feito. E ainda dentro de recursos humanos é a questão da compatibilização técnica de custo. Tanto a parte de custo que você precisa equalizar conforme previsto, não colocar um recurso que seja muito maior do que o vendido ou considerado na fase de proposta, mas também ver a questão técnica, se esses recursos que serão mobilizados, realmente eles estão aptos, realmente eles estão preparados tecnicamente para atender aquela função, para atender aquelas atividades, para desenvolver toda a parte de projeto desses entregáveis. Esse aqui é um resumão, né, de como a gente tem que planejar aí a questão dos recursos, né, humanos.